Nesse vídeo, nós vamos te ensinar a fazer a pesquisa bibliográfica. Vamos te ensinar a escolher as palavras-chave, a utilizar as bases de dados da forma certa e também a fazer a busca em cascata. Quer saber como fazer a busca em cascata? Então assista o vídeo até o final. A pesquisa bibliográfica ela é fundamental para que você consiga fazer o seu trabalho acadêmico, seja ele um TCC, ou uma apresentação na sua sala de aula, ou qualquer outro tipo de pesquisa. Porque a partir dessa pesquisa bibliográfica, você vai ter dados, informações, argumentos, tudo que vai constituir o seu trabalho. Então, dados históricos, o que é mais importante, você vai poder definir quais termos você vai utilizar e tudo isso é feito com base na sua pesquisa bibliográfica. Então, é fundamental que ela seja bem feita para que você consiga ter o melhor resultado daquele trabalho que você vai desenvolver. Uma coisa interessante, já falando sobre essa pesquisa, nós fazemos a pesquisa bibliográfica antes de começar um trabalho acadêmico, para poder escrever a introdução, para poder ver o que está acontecendo a respeito daquele tema. Mas a pesquisa bibliográfica, ela deve ser feita durante todo o período que você fizer o seu trabalho. Então, se for um TCC e você for levar um ano fazendo esse TCC, essa pesquisa bibliográfica vai ter que ser feita durante esse um ano. Muitas coisas são publicadas, aparecem, mudam, são reconfiguradas durante esse período. Então já entenda que a pesquisa bibliográfica não é só no início do trabalho, mas sim durante todo o trabalho, né, Jennifer? Exatamente. E por isso mesmo, você vai precisar definir as suas palavras-chave. As palavras-chave vão ser as palavras que você vai utilizar nas plataformas de busca, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como a Erika falou, você vai fazer a sua pesquisa bibliográfica ao longo de todo o trabalho. Então, você não vai utilizar apenas uma palavra-chave, você vai ter que utilizar várias, porque você, ao longo do seu trabalho, você vai ter outros interesses. Mesmo para escrever a introdução, a gente vê muito isso nas nossas mentorias, né, Erika? A pessoa geralmente, ela escolhe a palavra-chave que tem a ver com o tema dela. Mas, para escrever a introdução, e aí a pesquisa bibliográfica é fundamental, você vai precisar utilizar várias palavras-chave para embasar, para colocar aquele seu tema que você escolheu ali dentro do contexto do que vem sendo desenvolvido na área. Então, por isso que escolher as palavras-chave logo no início do trabalho e ir adaptando conforme as suas necessidades de escrita é fundamental. E o que é bom numa palavra-chave? É uma palavra que tem a ver com o seu assunto que você quer se aprofundar. Uma boa dica é você começar pelas mais óbvias, aquela que tem mais a ver. E depois você pode ir se aprofundando, escolhendo novas palavras-chave que a gente vai te falar ali logo no finalzinho do vídeo, quando a gente vai falar da busca bibliográfica em cascata. E agora vamos falar um pouquinho das bases de dados, que é onde a gente vai utilizar essas palavras-chave, né, Erika? Exato. Então, só completando um pouco o que a Jennifer falou sobre essas palavras-chave, você pode usar, por exemplo, o nome da técnica que você vai aplicar, se essa técnica for muito exclusiva, o nome do organismo que você vai estudar, a área que você vai estudar. Então, você começa a buscar palavras que são simples, que são as básicas ali daquele conteúdo que você está buscando, e vai lendo e buscando novas palavras para poder fazer essa primeira busca. Então, a sua pesquisa bibliográfica começa nesse sentido. Você vai sentar na frente do seu computador e vai começar a pensar palavras que estão relacionadas com aquele tema. E aí você vai para essa base de dados que a Jennifer está falando. O que é a base de dados? É um banco virtual, no caso, é um banco de dados, de informações a respeito de artigos científicos, a respeito de publicações, que pode ser tese, pode ser projetos de mestrados, dissertações, Então você vai ter essa base de dados para fazer essa pesquisa relacionada com aquele assunto que você quer estudar. Como que você vai fazer? Você vai sentar na frente do seu computador, vai entrar no site dessa base de dados. Nela, geralmente aparece uma área, como no Google, para você fazer uma busca comum. E você vai colocar essas palavras-chave que a gente está te direcionando aqui, aquelas que estão relacionadas com o seu assunto.
Nesse momento, vão surgir vários artigos científicos que podem ser interessantes ou não para você. Então, o que você vai começar a fazer? Ler os títulos. Veja os títulos. Depois, se for interessante, aí você vai para o resumo. Se for continuar interessante, aí você vai para o texto. Essas bases de dados, que eu já vou falar quais são, elas geralmente têm filtros que podem te ajudar a fazer essa busca. Então, se você coloca uma palavra lá muito comum, vão sair, 50, 60 artigos científicos. E até para você fazer a triagem desses artigos, essa triagem inicial, é muita coisa, né? Então, quando você coloca os filtros, podem te ajudar. Que tipo de filtro? Por exemplo, quero os artigos dos últimos 10 anos, quero artigos somente em português, somente em inglês, somente da revista científica tal. Então, usem os filtros, eles vão ajudar muito você a fazer esse seu trabalho. Bom, vamos voltar às bases de dados. Quais são elas? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as principais bases de dados que a gente usa, que a gente indica para os nossos alunos. Mas, por exemplo, Cielo. A Cielo é uma base de dados. Periódico da CAPES é outra base de dados, é outro lugar que você pode encontrar artigos. O próprio Google Acadêmico, você pode usá-lo para buscar esses artigos e trazer um conteúdo mais direcionado, mais específico para aquilo que você quer trabalhar. Então essas bases de dados funcionam dessa maneira. Jennifer, explica para eles a questão de buscar em casa e buscar na faculdade ou na instituição. Existe alguma diferença? Sim, exatamente. Boa questão, né, Érica? O que acontece? As instituições de ensino, elas pagam para essas bases de dados para terem acesso aos artigos. Então, é diferente de você fazer, que quando você fizer uma pesquisa na sua casa, de que quando você fizer uma pesquisa na sua instituição de ensino. Ou na rede mesmo. Você pode estar na sua casa e utilizar o VPN, ou pode utilizar o seu computador, o seu próprio computador na rede da sua instituição de ensino. Lá, como você vai ter acesso, ao conteúdo pago, provavelmente você vai conseguir mais resultados. Ou os artigos que você encontrou na sua casa e que estavam bloqueados, você não tinha acesso, pode ser, se você fizer lá na sua faculdade ou na sua universidade, você vai ter acesso a esses artigos. Então, é sempre bom que você também faça essa mesma pesquisa bibliográfica lá na sua faculdade, né? Pode fazer em casa? Pode. E depois você faz lá na faculdade, para garantir que você está pegando todos os resultados possíveis. Legal. E aproveitando que você chegou até aqui assistindo esse vídeo, vendo tudo isso de informação, não esqueça de deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, porque lá as notícias são mais rápidas, são mais diretas, mas é muito importante que você faça isso para que a gente consiga crescer e que a gente se sinta motivado também, para continuar trazendo conteúdo para vocês. É isso aí. E como eu falei lá no início do vídeo, agora eu vou falar o que é essa busca bibliográfica em cascata, Ela é uma coisa super simples que todo mundo deveria fazer. Você utilizou lá, você pegou a sua palavra-chave, colocou na base de dados, achou os primeiros artigos, você falou, não, gostei desse artigo aqui, li o título, o resumo, decidi ler o artigo inteiro, que era muito interessante. O que você vai fazer? Você pode pegar as palavras-chave desse artigo e fazer uma nova busca, é uma opção. Você pode olhar lá nesse artigo e ver, por exemplo, você viu uma informação super interessante, o que você vai fazer? Você vai atrás da fonte original dessa informação nesse primeiro artigo que você achou. Assim, você está ampliando a sua busca. Por isso que é em cascata. A partir de um artigo, você encontra mais 10, Imagina, quantas referências bibliográficas não tem apenas um artigo, Então, tem essas duas possibilidades. Ou a partir do artigo, você vê as palavras-chave que ele utilizou e faz uma nova busca, ou você vai atrás das fontes que ele cita e já entra em contato com outros artigos. E qual é a principal vantagem de fazer isso? Geralmente, quando tem uma obra que é super importante para a sua área, aquela que está conceituando, aquela literatura mais antiga, que é fundamental e que você tem que citar, você vai ver. Se você pegar 1, 2 ou 3 artigos, todos eles vão citar essa mesma obra. E o jeito mais fácil de saber que obras são essas, você não pode deixar de citar, é desse jeito. É
Isso é legal, isso é uma informação muito legal. E eu queria só deixar uma cerejinha do bolo aqui, para quem assistiu o vídeo até agora, né? Vocês merecem, afinal de contas, assistir o vídeo todo. Se você pegar o título do artigo, você pode pegar as palavras que estão no título e utilizá-las como palavra-chave. Então você encontrou um artigo científico, você gostou, é aquilo que você quer desenvolver. Pegue as palavras que estão no título e joga lá no campo de busca dessas bases de dados, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que eu tenho certeza que vai chover informação, vai chover artigo, e você não vai ter mais aquela desculpa de eu não sei por onde começar, eu não tenho conteúdo, eu não tenho artigo, na minha área não foi publicado nada ainda. Olha que maravilha, até parece, né? Então aproveitem essas dicas, coloca lá nas bases de dados, comecem a fazer esse TCC, esse trabalho acadêmico de vocês, não deixe para a última hora. Siga a gente também, se inscreva no canal e qualquer coisa, deixe um comentário aqui embaixo que a gente responde no nosso próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau! Até mais, tchau, tchau!